Olá, tenha um excelente e abençoadíssimo dia. Este é um dia especial na minha vida. Eu creio que na sua também, se você já pegou esta revelação das Escrituras, este princípio, para mim, um dos mais poderosos das Escrituras. Se você pegou essa revelação, tenho certeza que o domingo para você também já se tornou um dia mais que especial. Todos os dias são abençoados quando você está debaixo de uma aliança com Deus, todos os dias. Mas o domingo, ele é especialmente abençoado. Por quê? Porque ele é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. E coincidiu, para mim isso aqui é uma cristocidência, de eu gravar esse podcast de hoje, justamente, eu não organizo para cair no domingo, sabe? Não organizo, eu vou fazendo. E agora, hoje, novamente, acho que já é a terceira ou quarta vez que acontece de cair num domingo o tema para eu falar aqui com você e te alertar sobre isso, te encorajar a praticar, que é o princípio das primícias. Baseado aqui em Deuteronômio capítulo 26. Capítulo 26 de Deuteronômio tem uma referência maravilhosa aqui sobre, mais uma vez, o alerta de Deus para o seu povo, para que eles, quando entrassem na terra, tivessem novas práticas, novo paradigma, novo modelo mental, nova cultura, por assim dizer. Então, aqui em Deuteronômio 26, do verso 1 até o verso 11, diz assim o texto: Quando tiverem entrado na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, e tiverem conquistado e se estabelecido nela, coloque num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita. Coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Primeira coisa que eu quero destacar para você aqui, quando tiverem entrado na terra em que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então, as primícias não devem ser dadas daquilo que você não tem. As primícias devem ser dadas daquilo que você tem. E segunda coisa, as primícias têm que ser dadas daquilo que Deus te deu. Porque Deus nunca te pede algo que Ele já não te tenha dado. Ele não faz isso. Ele seria injusto, incoerente. Então Ele está dizendo, eu vou te dar uma terra, a terra dele, como herança. E assim que você entrar nessa terra, coloque num cesto alguns dos primeiros frutos. Não pode ser o segundo, não pode ser o terceiro, não pode ser o quarto. Se sobrar, não pode. Primeiros frutos de cada colheita e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Continuação aqui. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe: com esta oferta reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. Eu reconheço com esta oferta. O sacerdote pegará o cesto de suas mãos e colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus: meu antepassado Jacó era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, sua família não era numerosa, mas no Egito ele se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. O Senhor ouviu os nossos clamores e viu as nossas dificuldades, nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e nos deu esta terra,
que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, trago os primeiros frutos da colheita que do solo me deste. Trago os primeiros frutos da colheita que do solo me deste, reconhecendo que a terra era dele, o solo era dele. Era como se, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro isto. Era como se você morasse numa área rural e você não tivesse terra nenhuma para plantar. E o seu vizinho, vendo a sua necessidade, a sua dificuldade, ele oferece para você. Ele fala: eu vou te dar esse pedaço de terra aqui, vou te dar esses 3 alqueires de terra para você plantar aqui. Então, no mínimo, de graça, tá? Sem arrendamento, sem locação. No mínimo, você deveria ser grato a ele, a esse seu vizinho, oferecendo a ele o fruto do seu trabalho. Foi isso que Deus estabeleceu, simples assim. E ele chamou a atenção porque para Deus sempre o primeiro melhor, o primeiro fruto. É mais ou menos isto. Então o Senhor ouviu os clamores e tal. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor seu Deus e prostrem-se diante dele em adoração. Depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e a suas famílias. Lembre-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. Deuteronômio 26, de 1 a 11. Então eu queria destacar para você 3 coisas aqui para ficar um ensino bem claro para nós. O que são primícias? O que é primícias? O que eu vejo nesse texto aqui claramente é o seguinte. Primeiro, é a consagração dos primeiros frutos a Deus. Consagração das primeiras horas do seu dia a Deus, ou da primeira hora. Consagração do primeiro dia, domingo, ao Senhor. Consagração do melhor do seu tempo. Primícias envolve a mordomia dos 3 T's da nossa vida: tempo, talento e tesouro. Então, quando você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, você não tem nenhum problema em dar a Ele o primeiro melhor. Aliás, você fica ansioso, se eu pudesse dizer entre aspas, para oferecer a Deus o primeiro melhor. Deixa eu contar uma experiência rapidinha para você. Eu coloquei esse princípio como um desafio para mim há vários anos atrás. Qual o desafio? De eu não pisar, já falei isso aqui em podcast também, de eu não pisar na rua, de segunda a segunda, sem ter meu tempo com Deus como primícias. Você não tem noção do que a minha vida mudou depois que eu comecei essa prática, criei este hábito. Foi algo extraordinário, porque às vezes a gente pensa que para haver uma mudança grandiosa na nossa vida precisa haver um evento, assim, uma coisa pirotécnica, uma coisa gigantesca, um mover sobrenatural, uma coisa assim, né, uma fumaça. Tudo isso acontece. Aconteceu com Moisés, aconteceu com todo mundo, acontece. Mas eu quero dizer para você, se você não criar o hábito, cultivar o hábito de adorar a Deus, de consagrar a Ele seu tempo de primícias com perseverança, aquilo vai ser uma efervescência, vai ser um evento, vai ser apenas um evento. Eu estou cansado de ver na minha vida como líder cristão e tal, há muitos anos, por exemplo, acampamentos, retiros, encontros, onde a gente vai, há aquele mover, aquela graça dispensada ali, e principalmente as pessoas, os mais jovens, né, voltam de lá assim, como a gente pode dizer, pegando fogo, né, falando e tal, mas nada permanece, ou pouca coisa permanece, porque eles não cultivam a presença de Deus, eles não consagram a Deus as suas primícias, não tem constância na vida de oração, não tem constância na comunhão, não tem constância na perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão, das orações. E então, aquilo que foi algo fantástico, que Deus deu mesmo, eu acredito, fica perdido pelo meio do caminho. Então, primícias é consagração dos primeiros frutos a Deus. Segundo,
Primícias é reconhecimento de quem Deus é. Quando ele está dizendo assim, né? Pega essa oferta e dirige-se ao sacerdote e diga assim: com esta oferta eu reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou aos meus antepassados que nos daria. Então, quando você consagra a Deus os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, que hoje é um dia de primícias, você está reconhecendo quem Deus é. Terceiro, primícias é a declaração de quem éramos e do que Deus fez. É o texto final aqui. E vocês declararão na presença do Senhor seu Deus: meu antepassado Jacó era nômade, foi viver no Egito, lá vivemos debaixo de escravidão. Então, primeira coisa que primícias é consagração dos primeiros frutos, reconhecimento de quem Deus é e declaração de quem éramos e do que Deus fez. Quando você separa a Deus o melhor do seu tempo, dos seus talentos, dos seus recursos, tesouros, 3 T's, grave isto: tempo, talento, tesouro, tempo, talento, tesouro, você está reconhecendo, consagrando a Deus os primeiros frutos, reconhecendo quem Ele é, declarando quem você era e o que Deus fez na sua vida. Que você leve a sério esse princípio e que seja poderoso e transformador na sua vida, nos seus filhos e nas gerações seguintes. Porque esse povo aqui estava falando lá de Abraão, lá de Isaac, lá de Jacó. Porque eles receberam um legado de gente que levou a sério o princípio das primícias. Que você deixe um legado para as próximas gerações, levando a sério esse princípio de primícias, consagrando os primeiros frutos, reconhecendo quem Deus é e declarando quem você era e o que Ele fez. Faça um excelente domingo, faça um excelente dia e não deixe de congregar, como é costume de alguns. Reúna-se com a família de Deus nesse dia, leve seus filhos, você está plantando uma semente, um legado na vida dos seus filhos. Eu sou o que sou hoje, porque minha mãe desde os 6 anos de idade plantou esse princípio no meu coração. Faça um excelente domingo e tenha uma excelente semana em nome de Jesus e até amanhã.